Alô? Alô? Bem na minha vez, mas vou procurar ser bem objetivo, porque o nosso ministro Afif já pôde explicar, fazer uma explicação com muita clareza sobre o que é o novo projeto, o novo Super Simples, que trata do aumento do teto do Simples e uma mudança na tabela, para que a gente substitua uma tabela atrasada, que é feita por degraus, como uma escada, por uma rampa progressiva, em que o pequeno empresário possa crescer sem medo. Senadora Gleisi, que foi relatora da substituição tributária aqui, também grande defensora das pequenas empresas do país. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor Renan Calheiros, a senadora Marta Suplicy, relatora do Simples aqui no Senado, o deputado federal Jorginho Melo, o senhor Afif Domingos, o senhor Silas Santiago, que aqui é porta-voz do Ministério da Fazenda, o senhor Carlos Bittencourt, o senhor Bruno Quick, do SEBRAE, grande colaborador na construção do relatório do Simples, também o senhor Carlos Leone, o senhor Alberto Alves, secretário executivo do Ministério do Turismo, o vice-prefeito do município de Eirunepé, Amazonas, procurador do município, o senhor Rafael Góes, o senhor José Tarcísio da Silva, presidente da Confederação Nacional das Microempresas, o presidente da Associação Nacional de Fomento Comercial, o senhor Luiz Lemos Leite, o presidente da Associação Brasileira de Equity, o senhor Adolfo Menezes Melo, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento, coordenador de serviços do Departamento de Relações com o Governo, o senhor Joselito Bonifácio de Oliveira, presidente da Associação Brasileira das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, o senhor Haroldo José Medeiros da Silveira, o presidente do Sindicato da Sociedade de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo, o senhor Hamilton de Brito Júnior, o presidente da Federação da Associação de Microempresas, Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores Individuais do Estado do Espírito Santo, o senhor Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, o presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas IMEIs de Curitiba, minha cidade, Curitiba e região metropolitana. Cumprimentar os senadores presentes, os parlamentares, e esse projeto nasceu de um trabalho através da Frente Parlamentar da micro e pequena empresa na Câmara Federal. Eu vou passar aqui alguns pontos. O senador Renan Calheiros disse que os detalhes muitas vezes são essenciais, e eu vou falar de todos os pontos do projeto que nós discutimos. Eu acho importante que o Senado conheça o histórico de como nós debatemos o projeto a partir do trabalho da frente, com o apoio do SEBRAE e com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. As dificuldades que nós tivemos, os obstáculos, as discussões e as decisões políticas que foram tomadas. Mas começar pelos pontos principais. O aumento dos limites. A microempresa passa de 360 mil para 900 mil. As empresas de pequeno porte, de 3,6 milhões para 14,4 milhões. O microempreendedor individual, de 60 mil para 72 mil. As tabelas. Redução de 6 para 4 tabelas. Uma para a indústria, uma para o comércio e 2 para serviços. As faixas. Redução de 20 para 7 faixas, adoção da progressão entre as faixas, similar ao imposto de renda ou redutor anual, exatamente a substituição entre a escada pela rampa. A faixa inicial dos anexos começa em 225 mil e não em 180 mil, que era já a segunda faixa da tabela antiga. As ONGs que têm um trabalho importante e que têm receitas que são imunes, mas muitas vezes prestam serviços, trabalhos artesanais. Nós demos aqui a possibilidade dessas APAES, asilos, hospitais também poderem se enquadrar no Simples, nas vendas desses produtos, coisa que não acontece hoje. As multas, remissão das multas acessórias decorrentes da ausência de encerramento formal das empresas que param de funcionar, não dão baixas e muitas vezes são multadas. A gente isenta, através desse projeto, essas multas. A limitação para ingresso no Simples,
Só não poderá aderir ao Simples os pequenos negócios que tenham dívidas tributárias oriundas de impostos recolhidos pelo próprio Simples. Não é possível que uma pequena empresa, um pequeno negócio, não possa começar a funcionar, trabalhar, gerar emprego, renda, produzir, porque tem uma dívida de IPVA ou de IPTU. Então, nós fizemos com que apenas as multas relacionadas às dívidas do Simples gerem um prejuízo ou causem um prejuízo para essas empresas, para que elas tenham que se estabelecer novamente, pagar essas multas para poder funcionar. As bebidas alcoólicas artesanais, a inclusão no regime do Simples. E aí não é fomentar a bebida alcoólica, é fomentar o turismo, é fomentar a gastronomia, é fomentar aqueles que estão trabalhando e produzem e que hoje estão numa situação muito ruim em comparação à grande indústria. E nós fizemos uma mudança na Câmara, eu mantive o acordo, e o acordo que nós fizemos com todos os líderes foi mantido no plenário, mas não podemos evitar com que emendas sejam colocadas, destaques de última hora, que foram votadas e aprovadas. Mas retirar a palavra artesanal não prejudica o projeto e essa possibilidade, porque pequenas indústrias podem usar certos equipamentos e nós não queremos que a regulamentação passe por um outro órgão, pelo Ministério da Agricultura, e que isso seja avaliado, julgado pelo faturamento, porque senão nós tornamos muito flexíveis as decisões sobre o que é artesanal e o que não é artesanal. E essas pequenas empresas, pequenas indústrias, precisam também se modernizar. Então, nós mantivemos, só retiramos a palavra artesanal, mas fica a critério da relatora e do Senado tomar essa decisão sobre essa palavra. O microempreendedor individual, as atividades intelectuais de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural que constitua profissão regulamentada ou não, corretores, despachantes e consultores poderão se registrar no MEI, desde que autorizado pelo CGSN. Foi o que o ministro Afif disse aqui, está previsto na Constituição. Por que não autorizar um jovem advogado recém-formado abrir lá uma porta do seu escritório, contratar um funcionário com salário mínimo e se enquadrar como microempreendedor individual? O MEI poderá solicitar a sua baixa via portal eletrônico, sem a necessidade de comunicação aos órgãos da administração pública. O MEI, inscrito no Conselho Profissional de sua categoria na qualidade de pessoa física, fica dispensado de realizar nova inscrição no mesmo conselho na qualidade de empresário individual. Os municípios, isso acontece com muitas prefeituras, quando efetuarem licitações para a contratação de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, estão proibidos de impor restrições para a contratação do MEI, tal como exigência de contribuição previdenciária patronal na ordem de 20% sobre o valor do contrato. As prefeituras, muitas vezes, evitam contratar esses trabalhadores porque eles pagam menos impostos, querem fomentar aqueles que pagam mais impostos, mais ISS. Manutenção da condição de segurado especial da Previdência Social do agricultor familiar. Aqui, porque nós mudamos no projeto e autorizamos o produtor rural também. Existe uma dúvida aqui sobre a nomenclatura que nós vamos discutir daqui a pouco, mas que eles tenham a possibilidade de manter essa condição na Previdência Social como agricultores. A contribuição patronal previdenciária, os advogados que recolhem hoje, fora do Simples, fizeram um pedido à Ordem dos Advogados para incluir no relatório a contribuição através das guias do Simples Nacional. O fator emprego, algo que nós incluímos no projeto também, para fomentar a geração de empregos. Quando a folha de salários for superior a 22,5%, as empresas enquadradas em um anexo mais avançado, com uma carga tributária mais pesada, como o 4, passam a ser tributados pelo anexo 3. O parcelamento, a instituição permanente de parcelamento das dívidas tributárias para ingresso no Simples, em até 180 parcelas e com valor mínimo de R$ 100. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ter natureza prioritariamente orientadora.
As linhas de crédito. Aqui, uma maneira de fomentar a contratação de jovens aprendizes e pessoas com necessidades especiais. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social manterão linhas de crédito específicas para a microempresa e para as empresas de pequeno porte vinculados à reciprocidade social, entendendo-se está como a contratação de um aprendiz ou pessoa portadora de deficiência. Empresas anjo, e vai de encontro com a empresa simples de crédito também. Grandes empresários que têm um faturamento maior, que não se enquadram no simples, hoje não podem ser sócios investidores de empresas de startups, por exemplo, que dependem muito desses investimentos, empresas que estão crescendo muito no mercado. Então, nós damos a possibilidade para criar mais incentivos, o surgimento de empresas inovadoras na área de tecnologia, como essas startups, bem como remover barreiras para investimentos em micro e pequenas empresas inovadoras, garantindo um ambiente favorável para investidores e reduzindo o custo de capitalização. Falando em custo de capitalização, as empresas simples de crédito, aqui mencionada pelo nosso ministro, que foi grande idealizador das empresas simples de crédito, que foram criadas com o objetivo de aumentar o volume de crédito disponível às micro e pequenas empresas. Se eu tenho um dinheiro guardado e eu quero investir numa empresa, eu quero ter um dinheiro guardado, entendo que essas empresas estão crescendo, quero fazer um investimento, por que eu não posso cobrar juros? E de uma maneira menos burocrática que um banco e com juros mais baixos. Então, nós abrimos essa possibilidade dessas empresas simples de crédito serem criadas também. Redução do depósito recursal da Justiça do Trabalho. Aqui nós estamos falando, hoje, perante a Justiça do Trabalho, para o pequeno negócio que possa recorrer a uma decisão injusta, é necessário que o mesmo pague à vista o valor de R$ 8.000 ou até de recurso ordinário de mais de R$ 16.000. Então, imaginem um microempreendedor individual que fatura R$ 60.000 por ano, tem que pagar R$ 8.000. Então, nós fizemos aqui valores que são mais adequados. Um microempreendedor individual com um desconto de 90% e as microempresas e empresas de pequeno porte, um desconto de 50%. Declaração unificada. Será expedida uma guia única de Previdência Social e do FGTS, o que não acontece hoje. Eu sou dono de restaurante também, sou um pequeno empreendedor. A primeira coisa que acontece quando a gente abre um restaurante, um estabelecimento, um hotel, tem que estar aqui o representante do secretário, do Ministério do Turismo, o secretário executivo, a gente recebe a visita de um representante do ECAD, que vai lá e começa a fazer uma negociação. Eu nem sei se vou usar o equipamento de som, televisão, mas ele já começa a fazer uma negociação. E ameaçando, se você não fizer um acordo aqui, se comprometer com valor X por mês, você será multado. Através do nosso projeto, nós seguimos a orientação da nossa Constituição e também exigimos um tratamento diferenciado do ECAD, com 90% de desconto, de 90% do microempreendedor para o microempreendedor individual. Lá na minha cidade, eu não sei se outras cidades têm também, mas nós temos o carro dos sonhos, que é multado com muita frequência pelo ECAD. Nós estabelecemos, então, o desconto de 90% para o microempreendedor individual, 75% para as microempresas e 50% para as empresas de pequeno porte. Programa de fomento às atividades produtivas de pequeno porte urbanas. Aqueles que saem do Bolsa Família têm acesso a um fundo do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, para poder montar o seu negócio e se enquadrar também como microempreendedor individual. Prestação de serviço de controle de vetores e pragas, que foram enquadrados em um anexo, se não me engano, um anexo 3, depois o Ministério da Fazenda tomou a decisão de mudar para o anexo 4 e querem cobrar retroativo o que eles não pagaram quando estavam enquadrados pelo anexo 3 por orientação do Ministério da Fazenda. Então, aqui é apenas para corrigir uma injustiça.
Agora eu vou falar um pouquinho de alguns pontos, tentar falar com bastante... Sinto, deputado, eu vou dar mais uma prorrogação de 2 minutos. Espero que Vossa Excelência consiga resumir, porque senão nós não daremos oportunidade para os outros e temos o senador Pimentel, Paulo Bauer e outros inscritos. 2 minutos, por favor. Me desculpe. Eu só vou, então, aqui citar os pontos que foram discutidos e que nós cedemos, porque nós cedemos muito em relação ao projeto. E como disse aqui o ministro Afife, nós não cedemos porque não acreditamos que seja bom e justo que esses pontos estejam no projeto, mas por conta da negociação que teve com os governadores, o CONFAS, com os prefeitos de todo o Brasil. Anuência de sócios para a baixa de empresa. Nós entendíamos que era necessário um entendimento e possível entendimento entre as partes antes de fechar a empresa. O CONFAS foi contra essa posição e nós abrimos mão no projeto. A regulação de ICMS acima de 3,6 milhões. O CONFAS entendia que era preciso incluir alguns artigos para se regulamentar aquilo que passa por fora na guia do ICMS. E foi isso que nós fizemos a pedido do CONFAS. O ISS mais favorável, que muitas prefeituras têm o ISS social. Nós retiramos porque a Confederação Nacional dos Prefeitos entendia que não era bom. A faixa de transição para o microempreendedor individual, também retiramos a pedido dos prefeitos e dos governadores. Os sublimites estaduais, também a pedido dos governadores e do CONFAS, da Fazenda. Incentivos fiscais. O artigo 24 faz com que as empresas não tenham o benefício de outros incentivos que não sejam simples. Nós gostaríamos de tirar esse artigo 24. Enfim, muitos outros pontos que nós debatemos e retiramos, e eu queria destacar fazer referência de maneira mais especial àquilo que está como microempreendedor rural. O deputado Melles, que fez um trabalho, e eu entendo que seja justo, para que a frase, quando for para incluir o empreendedor rural, para incluir empreendedor rural e não agricultura familiar. Nós mudamos por conta de uma preocupação do PDT. Muito obrigado.